Se os ventos estão fortes e você sente que vai afundar, esta oração é para você. A Bíblia conta, em Mateus capítulo 14, que Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. E Pedro foi. Mas, no meio do caminho, ele reparou na força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Naquele momento ele clamou: Senhor, salva-me! E a palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje vamos usar esta palavra para pedir a Deus coragem. Coragem para atravessar a tempestade sem tirar os olhos de Cristo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, Tu és aquele que nos chama no meio do vento, no meio do barulho, no meio do medo. Muitos de nós acordamos com preocupações que parecem ondas gigantescas. São as contas para pagar, os prazos apertados, um diagnóstico médico, decisões difíceis, conflitos que não sabemos como resolver. Às vezes, começamos o dia cheios de fé, mas basta uma notícia ruim, um problema inesperado, e já estamos como Pedro, olhando para o vento e afundando. Mas hoje, Senhor, nós decidimos responder ao Teu chamado. Se Tu dizes, vem, nós vamos dar o primeiro passo. Se Tu estás caminhando sobre as águas, nós entendemos que é muito mais seguro estar contigo na tempestade do que ficar paralisado de medo dentro de um barco que parece seguro. Eu te entrego, neste momento, aquilo que mais tem tentado me afundar. Entrego os pensamentos acelerados, as expectativas que me cobram demais, a minha necessidade de controlar tudo aquilo que não está no meu controle. Tu sabes exatamente onde a minha fé vacila, Senhor. E é justamente nesse ponto que eu peço: estende a Tua mão para mim. Ensina-me a manter o meu olhar firme em Ti, e não na força do vento. Ter fé não significa negar que a tempestade existe. Significa lembrar quem é aquele que está acima das águas e tem poder sobre elas. Eu oro por foco espiritual, Senhor. Quando a tempestade chega, a minha mente se distrai com muita facilidade. Uma mensagem negativa no celular, um e-mail tenso, um comentário infeliz de alguém e pronto, por dentro eu já estou afundando em ansiedade. Por isso, hoje eu te peço, firma os meus olhos em Ti. Dá-me a disciplina de buscar a Tua direção antes de reagir a qualquer situação. Que a primeira voz que eu ouça seja a da Tua palavra e não a da minha ansiedade. Que o meu primeiro impulso seja orar e não me desesperar. E que o meu primeiro passo seja um passo de fé na Tua direção e não um passo de fuga para longe do problema. Eu também oro por coragem prática para o dia de hoje. Coragem não é fazer barulho, é ter constância, é ser firme. Dá-me coragem, Pai, para fazer o que precisa ser feito hoje. Coragem para responder a alguém com verdade, mas também com mansidão. Coragem para iniciar aquela conversa difícil que tenho adiado. Coragem para enviar aquele currículo, para marcar aquela consulta, para ajustar meu orçamento. Coragem para me afastar de tudo aquilo que me puxa para baixo e para pedir ajuda a quem pode caminhar comigo. Senhor, mostra-me qual é o próximo passo, de forma clara e possível, e dá-me a fidelidade para cumpri-lo. Eu não quero dar um salto cego no escuro. Eu quero dar passos firmes, segurando na mão de Jesus. E eu oro por vitória sobre o medo que rouba as nossas forças. O medo de falhar, o medo de decepcionar os outros, o medo de não ter o suficiente, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser capaz. Eu coloco cada um desses medos diante de Ti agora e declaro em fé: a minha vida não será governada por eles. Eu serei guiado pela Tua voz de amor e de poder, onde a minha história diz: sempre foi assim, não vai mudar. A Tua graça diz: eu faço novas todas as coisas. Onde a minha memória lembra das vezes que eu caí, o Teu Espírito Santo me lembra que Tu estendes a mão imediatamente para me levantar. E eu quero orar de modo especial por quem está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Por você que recebeu um diagnóstico e teme pelo futuro,
por você que está lidando com tempestades dentro da sua família, por você que enfrenta portas fechadas na área profissional, por você que sente um peso enorme de solidão. Jesus, aproxima-te do nosso barco, entra no nosso mar revolto e fala diretamente à tempestade. Se for para acalmar o vento hoje, que assim seja, Senhor. Mas se for para nos ensinar a caminhar sobre as águas, que seja contigo, de mãos dadas, passo a passo. Eu me lembro que Pedro só começou a afundar quando reparou no vento. Então, eu te peço, ajuda-me a vigiar o meu olhar. Ajuda-me a reduzir o tempo com coisas que me distraem e a aumentar o tempo com aquilo que me aproxima de ti. Que eu saiba filtrar o que vejo nas telas, as conversas que tenho e os ambientes que frequento. Que eu alimente a minha fé com a tua palavra, com testemunhos de fé e com a comunhão com pessoas que também creem em ti. E se eu cair, que eu clame sem vergonha nenhuma, Senhor, salva-me. E que eu possa sentir a tua mão me segurando imediatamente. Como comunidade, nós, guerreiros da manhã, apresentamos nossos pedidos a ti. Oramos por quem precisa de coragem para dizer sim a uma nova oportunidade e também por quem precisa de coragem para dizer não a um caminho que não vem de ti. Oramos por lares que estão em meio a tempestades, por corações ansiosos e por mentes cansadas. Fortalece cada um de nós com a tua presença, com a tua direção e com a tua paz. Levanta, Senhor, testemunhos de portas que se abrem, de ondas que perdem a força e de passos de fé que geram novos começos. Agora, vamos declarar juntos, com fé. Eu olho para Jesus, não para o vento. Eu dou passos de fé, não fico preso no medo. A mão do Senhor me sustenta quando eu vacilo. Em Cristo, eu atravesso esta tempestade. Minha coragem vem de Deus e não do meu controle. Minha paz não depende das ondas, depende da presença de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que orou comigo até aqui. Que hoje você veja sinais concretos de coragem na sua vida. Uma decisão tomada com paz, uma notícia boa que chega abrindo caminho, um coração que se acalma, uma mente que se organiza, uma palavra certa na hora certa. Que o Senhor guie a nossa agenda, proteja a nossa entrada e a nossa saída e nos dê a serenidade de quem sabe que não caminha sozinho. Se esta oração falou com você, comente amém aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando ventos fortes e deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Nós, da comunidade Guerreiros da Manhã, vamos interceder por você. E amanhã temos um encontro marcado. Nossa oração será por descanso para a alma, baseada em Mateus 11, crendo que Jesus nos convida a um jugo leve e a um coração em paz. Eu espero por você. E encerramos lembrando da palavra que nos sustentou hoje. Jesus disse, vem! E quando começamos a afundar, clamamos, Senhor, salva-me! E Ele estende a mão. Amém.